virada esportiva, chama aqui Virando a Virada. 42. 50 equipamentos esportivos, que é a reforma do CDC, Centro Esportivo Início a essa audiência pública sobre o eixo número 1 do programa de metas da Prefeitura de São Paulo. Gostaria de chamar para compor a mesa a secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão, Leda Paulani, e a secretária especial de Política para as Mulheres, Denise Mota. Logo mais eu vou passar a palavra para a secretária Denise fazer uma fala de abertura, mas antes eu queria combinar com vocês a dinâmica para se inscrever para falar, né? Como tem bastante gente e a gente queria dar voz ao máximo possível de pessoas, a hora que a Leda começar a apresentação dela, vai estar aberto para inscrições. Então vocês podem levantar a mão, a gente vai passar essas fichas, vocês por favor escrevam o nome de vocês, e aí a gente vai chamar na ordem, cada ficha tem um número. Tá? O objetivo é que a gente consiga se organizar para ouvir o máximo possível de pessoas. A gente vai estar fazendo a relatoria de tudo que é dito, isso vai ser registrado, e depois a gente vai sistematizar, e no que for possível, no que não for contra o espírito do programa de governo do candidato, a gente vai tentar incorporar as sugestões, assim, que for viável orçamentariamente, a secretária vai explicar melhor. Então, gostaria... o prefeito, Haddad. Gostaria de passar a palavra para a Denise, então. Boa noite todos os cidadãos, cidadãs, paulistanos e paulistanas aqui presentes, companheiros e companheiras. Eu queria agradecer à secretária Leda Paulani pela oportunidade de então abrir o diálogo sobre o eixo temático número 1 das nossas metas de governo, compromisso com os direitos sociais e civis, apresentando brevemente quais são as metas em relação às políticas para as mulheres que entraram no plano de governo. Acho muito importante essa iniciativa da SEMPLA, do governo do prefeito Haddad, de fazer as audiências públicas, está na lei, e nós fazemos com muito boa vontade, até porque construímos e apoiamos que tivesse uma legislação que fizesse com que os gestores públicos dialogassem com a população sobre essas metas para que elas sejam aperfeiçoadas. E a gente tem o tempo todo buscado construir, então, um plano de governo coerente, coordenado, em que as políticas sejam políticas que, em especial estas de direitos humanos, igualdade racial, políticas para as mulheres, sejam políticas transversais, não sejam políticas onde a responsabilidade pela execução de metas, por ações voltadas para estes temas, seja uma atribuição exclusiva da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Igualdade Racial, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, mas que seja uma responsabilidade coletiva, que estejam dentro do plano de governo municipal. Eu queria lembrar que oficialmente ainda não foram criadas estas secretarias, a CEPIR, da Igualdade Racial, e a de Políticas para as Mulheres. Então, como está esse processo? A SEMPLA está trabalhando arduamente, será enviado um projeto de lei no próximo período para a Câmara Municipal, criando a Secretaria de Políticas, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres,
a de Relações Governamentais e a de Licenciamentos. 4 novas secretarias. Serão reestruturadas a Secretaria de Relações Internacionais e Federativas, a de Direitos Humanos, e será criada mais uma subprefeitura de Sapopemba. Então, só para deixar bem explícito aqui, né, bem claro, é um projeto de lei grande e essas secretarias ainda não estão estruturadas, terão a sua estrutura, não é secretária Leda, a partir do envio do projeto de lei que tem exigido uma grande dedicação da secretária Leda na formulação, porque ele é bastante denso e vai, obviamente, exigir um diálogo com o Parlamento Municipal para aprovação. Então, estamos neste processo. Bom, o que nós temos trabalhado no tema das políticas para as mulheres? Primeiro, lembrar que nesse rumo que o plano de metas está perseguindo, que é a transversalidade das políticas, nós, para o Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, lançamos 5 parcerias com 5 secretarias municipais. Então, com a Secretaria de Saúde, apresentando e implantando, dentro do programa Ação Hora Certa, a priorização para as mulheres dos 90 mil exames de mamografia e ultrassonografia que estavam parados na fila do SUS aqui em São Paulo. Então, o secretário Felipe fez esta parceria conosco. Uma parceria com a Secretaria da Habitação, priorizando o acesso por meio da parceria social ao aluguel social para as mulheres vítimas de violência como prioridade, com a Secretaria de Serviços, a partir do mapa de indicação dos setores com maior violência contra a mulher na cidade de São Paulo, é que faremos o caminho prioritário da ampliação das praças e das ruas da cidade, com a Secretaria de Transportes, não sei se todas e todos viram, utilizando o Jornal do Ônibus e a TV Ônibus para uma campanha contra a violência em relação à mulher, em especial contra o assédio sexual nos meios de transporte, com a Secretaria da Assistência Social, construindo um protocolo único de atendimento nas nossas casas de atendimento às mulheres vítimas de violência e nas da assistência social, que ainda funcionam com critérios diferenciados e precisa unificar, porque ambos serviços são municipais. E lançamos uma cartilha apresentando à população todos os nossos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, onde estão esses serviços, como acessar estes serviços. Bom, dentro do eixo 1, o que entrou no plano de metas da Secretaria de Políticas para as Mulheres? Bom, aqui na página 30, se vocês forem acompanhar, entrou. Obviamente que isso está articulado totalmente com o fortalecimento do enfrentamento à violência na cidade de São Paulo, entrou visando ampliar a capacidade do atendimento de promoção às mulheres vítimas de violência, na página 30, meta 38 do objetivo, certo? Do objetivo 7, a implantação, aqui em São Paulo, a construção e instalação de uma casa-abrigo e uma casa de passagem para as mulheres vítimas de violência. Porque aqui em São Paulo nós temos atualmente uma casa-abrigo, sob gestão da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2 centros de referência da mulher, a Eliane de Gramont e a Casa Brasilândia, e 5 casas que não são casas-abrigo especializadas em atendimento à mulher, mas que atendem também as mulheres vítimas de violência sob gestão da Secretaria de Assistência Social, o que para a cidade de São Paulo não é suficiente. Portanto, entrou aqui a meta de construção de uma casa-abrigo e de uma casa de passagem. A casa de passagem para quando a mulher não precisa morar, como é no caso da casa-abrigo, mas precisa de um tempo para reorganizar a sua vida, 10 dias, 15 dias, ela permanecer. Não está no plano de metas, mas eu queria também dar um informe que, além da construção, que está no plano de metas, da casa-abrigo e da
casa de passagem, estamos trabalhando para conseguir um cadastramento no edital da Secretaria de Políticas para as Mulheres Nacional, para melhorar e fortalecer, reestruturar os nossos equipamentos aqui em São Paulo, Centros de Cidadania da Mulher. E pretendemos também trazer a Casa da Mulher Brasileira para São Paulo. Não sei se todos acompanharam, se todas acompanharam. No dia 13 de março, a presidenta Dilma lançou um programa Mulher Viver Sem Violência, onde ela apresenta a proposta de em cada capital ter uma Casa da Mulher Brasileira. Nessa Casa da Mulher Brasileira, ela vai reunir, articular os vários serviços que a mulher necessita no momento em que ela é vítima de agressão. Defensoria Pública, promotoria, delegacia especializada, vara de família, atendimento social e encaminhamento para programas de emprego, porque muitas vezes a mulher não rompe com a situação de violência porque depende financeiramente do agressor, não tem autonomia econômica. Então também estamos trabalhando para que São Paulo de fato tenha num local adequado, acessível, onde haja uma maior necessidade das mulheres deste serviço, a Casa da Mulher Brasileira. E como eu disse antes, estamos trabalhando para nos cadastrarmos nos editais da Secretaria de Políticas para as Mulheres, para reestruturar os Centros de Cidadania da Mulher, que são 5, sob gestão da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que tem o CCM Santo Amaro, Parelheiros, Capela do Socorro, Perus e Itaquera. E tem o CCM 25, que faz mais o papel de um centro de referência da mulher para atendimento a mulheres vítimas de violência do que centro de cidadania para a convivência, para a qualificação profissional. E ainda, então, dentro deste eixo, no objetivo 10, virando aqui, indo para a página 31, entrou então mais um objetivo nosso, na meta 52, que é essa reestruturação dos 5 Centros de Cidadania da Mulher, redefinindo suas diretrizes, porque a gente acha que eles têm que ter um papel não só de convivência, mas de empoderamento das mulheres, de qualificação profissional para valer, trazer o Pronatec para o município de São Paulo para a qualificação dessas mulheres, para de fato gerar alternativas de trabalho e renda. Estamos pensando projetos que envolvem também a economia solidária nos editais da Secretaria de Políticas para as Mulheres, por meio da formação de cooperativas de mulheres. Portanto, esses CCMs, que a gente conhece como CCMs, esses Centros de Cidadania da Mulher, têm um papel muito grande, não só no atendimento específico às mulheres vítimas de violência, mas atender as mulheres vítimas de violência nessa área de qualificação profissional e o conjunto de mulheres da cidade, porque 52% da população paulistana hoje é feminina nessa área de qualificação profissional. Então, repensar um pouco e voltar ao papel original, que esses CCMs foram criados lá em 1980 e 90, começaram na gestão da prefeita Luísa Erundina, e eles foram perdendo o papel, em especial ao longo dos últimos 8 anos, foram bastante desestruturados. Então, são 2 objetivos que estão incluídos no plano de metas do Governo Municipal de São Paulo. Existem outras metas nossas que serão apresentadas nas próximas audiências públicas, que não estão dentro deste eixo, que é, por exemplo, nós construirmos de forma articulada com as subprefeituras, fóruns de participação das mulheres, construir regionalmente 5 fóruns de participação das mulheres para fortalecer o controle social, para construir e lá na frente criarmos, a partir desta participação, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, por hora é isso, eu agradeço aqui o espaço. Muito obrigada. Bem, obrigada, Denise. Foi muito bom que viesse aqui a secretária Denise me acompanhar nessa audiência pública. O meu papel aqui é de apresentar a vocês o programa de metas com foco no eixo 1. A gente já vai entender
melhor o que é o eixo 1, né? Mas o seu título é bastante esclarecedor, é um compromisso com os direitos sociais e civis. E uma das promessas de campanha do prefeito Fernando Haddad foi a criação de uma secretaria de política para as mulheres, né? E então a gente já está enviando à Câmara o projeto de reforma administrativa, onde consta a criação desta secretaria, assim como a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e que em ambos os casos está claramente configurado o compromisso do prefeito Haddad e desta gestão com os direitos sociais e civis. Então, eu ter aqui ao meu lado a secretária Denise é muito adequado, né, para a discussão deste eixo temático do programa de metas. Eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, mas como a secretária Denise já adiantou, as audiências públicas são uma exigência legal, né, da lei de 2007, que alterou a lei orgânica do município e obrigou a cada nova gestão que assume o poder municipal a elaboração de um programa de metas, que no fundo, essa foi uma conquista da sociedade civil, né, mas no fundo, o que esta lei busca, qual é o espírito da lei, né, de alguma forma, fazer com que as promessas de campanha, né, tomem uma forma concreta de um plano de governo a ser executado por aquela gestão vencedora e um programa e um plano que a população possa acompanhar, sobre a qual se tenha controle, etc., né? Então, as audiências, elas são uma obrigação legal desta lei, mas eu disse nas subprefeituras no sábado, naquelas pelas quais eu passei, repito aqui que, mesmo se não fosse uma obrigação legal, nós as realizaríamos, né? Porque a gente tem um compromisso muito claro com uma gestão democrática, transparente e participativa, que, por sinal, é o terceiro eixo dos nossos 3 eixos temáticos do nosso programa de metas. Então, eu vou apresentar a vocês, assim, para que vocês entendam um pouco melhor, né, a morfologia, vamos dizer assim, do programa de metas, a sua configuração, como é que se relaciona a meta com o objetivo, com o eixo, com a articulação territorial, né, e depois eu vou focar, digamos, esta apresentação no eixo 1, né, que é este eixo do compromisso com os direitos sociais e civis. Antes, porém, eu queria registrar a presença de algumas pessoas que aqui estão: Oswaldo Passadori Júnior, do Sindicato dos Engenheiros, o Rubens Fernandes, a Maria Iracema, a Marlene Amanda, do gabinete do vereador Nabil Bonduque, a Jandira de Paula, da subprefeitura de Perus, o Luiz Felipe, da subprefeitura do Ipiranga, o Mário Maia, da Rede Nossa São Paulo, Ailton Góes e Amanda Grincaut, todos da Rede Nossa São Paulo, a Rosela Roneto também, do gabinete do vereador Nabil Bonduque, Soninha Francini, ex-subprefeita, ex-candidata a prefeita, vários representantes do movimento MST, da Associação Comercial das Mulheres e também comunitários, com é comercial, né? Desculpe, achei estranho, mas enfim, Associação Comunitária das Mulheres e também representantes do gabinete do vereador Polici Neto. Se tiver mais alguma autoridade aí, se quiser anunciar, é só fazer chegar o seu nome à mesa. Agradeço muitíssimo, esta gestão agradece a presença de todos e a presença de todos vocês que estão aqui. Queria também falar um pouco, antes da apresentação, da natureza desta audiência. O que é que nós viemos fazer aqui, né? Nós viemos
falar, né, para que vocês tomem conhecimento e contato com o programa de metas, tal qual está sendo apresentado pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, mas nós viemos principalmente ouvir, né? Qual é, portanto, a ideia da audiência? A ideia é que a gente possa ter uma recolha, um levantamento, né, das sugestões, opiniões de vocês sobre esse programa e, encerradas as audiências públicas ao final deste mês de abril, nós vamos ter um período aí de respiro, de tentar incorporar tudo aquilo que for possível no programa de metas, de modo que, empresta um pouquinho o seu caderno, Denise, aqui onde está escrito Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo, daqui 2 meses nós faremos uma nova edição, devidamente modificada, que vai se chamar Programa de Metas da Cidade de São Paulo, porque aí não será apenas um programa de metas do Executivo, mas será um programa de metas do Executivo com a participação popular. Então, nós não poderemos hoje, a não ser em questões que seja possível, dar uma resposta, por exemplo, a determinadas demandas que possam surgir, né? Vai haver uma devolutiva dessas demandas todas, né? Onde a gente, produzindo, né, esse novo programa de metas já modificado, vocês verão o retorno disso. Nas subprefeituras a gente vai fazer uma devolutiva, a gente pode fazer também uma devolutiva das temáticas, né? Me pediram aqui também que anunciasse a comissão organizadora, a presença da comissão organizadora do Fórum Municipal de Educação Infantil do município de São Paulo. Ok? Então, eu vou começar a apresentação, preciso aqui... já vai. Eu vou falar aqui. Está um pouco de lado aqui, mas vamos ver. Aqui. Bem, vamos lá. Mano. Agora foi. Bom, o que é o programa de metas, né? Então, o programa de metas como eu já adiantei, a consolidação do programa de governo Um Tempo Novo para São Paulo, escolhido pelas urnas em 2012. Então, esse programa de metas é o programa de metas 2013-2016, que vai ser o período de gestão do prefeito Fernando Haddad. Então, ele é a consolidação daquele programa de governo que foi vitorioso nas eleições do ano passado. Ele abrange os principais compromissos estabelecidos pelo governo junto à população. Desde 2007, também, como já adiantei, é obrigatório, né, que os prefeitos eleitos em São Paulo apresentem um programa de metas de acordo com a emenda 30 à Lei Orgânica do Município. E isso, no nosso entendimento, no entendimento da nossa gestão, representa um importante avanço para a transparência e controle social da ação pública. Bom, o programa de metas 2013-2016, ele é constituído por 100 metas associadas a 21 objetivos que estão organizados em 3 eixos temáticos, e estas 100 metas também estão agrupadas segundo 5 articulações territoriais. Nós já vamos ver direitinho o que cada uma dessas coisas quer dizer. Bom, o que são as metas? As metas são os produtos concretos que a Prefeitura pretende entregar à população ao longo dos próximos 4 anos de gestão. Então, a meta, por exemplo, construção de uma UBS, sei lá, na Parque Novo Mundo, vamos dizer, né? Não sei se tem uma UBS no Parque Novo Mundo, estou chutando aqui, né?
No Jardim Julieta, tá lá, a dona Alcione, que já estava lá, já estava me corrigindo aqui. No Jardim Julieta, né? Então, isso aí é o que a prefeitura vai entregar. A meta é isso, construir essa creche, né, essa UBS, deixar a UBS funcionando. Mesma coisa com a creche, com os corredores de ônibus, com os hospitais, com os centros de cultura, e vai por aí afora, as ciclovias, né, e vai por aí afora. Muito bem, mas isto é um fim em si mesmo? Não, né? Nós não queremos entregar mais um equipamento público, nós queremos melhorar a vida da população, né? O fim último é melhorar a vida da população, tornar São Paulo uma cidade mais saudável, mais agradável de se viver, mais generosa, onde a liberdade exista mais, né? Enfim, tudo aquilo que permite uma qualidade de vida melhor do que a maioria da população tem, né? Então, essas metas estão associadas a objetivos estratégicos. Para nós, os objetivos são muito mais importantes do que as metas. O que a gente busca é alcançar esses objetivos. A gente, como gestão, a gente quer esses objetivos, que a gente já vai ver quais que eles são, né? Então, os objetivos estão aí definidos, né? São os benefícios efetivos esperados da implementação das metas. Eles devem ser passíveis de mensuração por meio de indicadores. Ou seja, cada objetivo estratégico, sempre que possível, vai estar associado um indicador, né, que permita, através do seu acompanhamento, a averiguação de se o objetivo está sendo cumprido ou foi cumprido ou não. Por exemplo, qualidade da educação, vai ter lá o indicador do IDEB, né? O IDEB, se a cidade de São Paulo melhorar no IDEB, significa que a qualidade da educação que o município oferece para suas crianças melhorou, né? E assim por diante. Então, melhorar a mobilidade urbana, então tem lá de quem anda de ônibus, então tem lá um objetivo, um indicador, né, que é o de melhorar, aumentar, por exemplo, a velocidade média dos ônibus nos horários de pico, mudar de 14 km por hora para 25 km por hora. Né? Também é um indicador que está associado a um objetivo estratégico, que é o da melhoria da mobilidade urbana. E qual meta está associada a esse objetivo? Dentre outras, a construção de corredores de ônibus, né? Ônibus, enfim, melhores, e outras metas que estão associadas a esse objetivo. Bom, esses objetivos todos, eles estão organizados segundo 3 eixos temáticos, né? Então, a lei, né, que determinou a elaboração do programa de metas, ela diz que a gente tem que fazer audiências públicas em 30 dias, né? A gente tem que fazer audiências públicas nas 31 subprefeituras, mais audiências públicas temáticas e mais uma audiência pública geral, né? Então, nós decidimos fazer essas temáticas. A gente poderia fazer uma da saúde, outra da educação, outra dos transportes, outra da moradia, mas a gente resolveu usar os eixos temáticos que já estão no programa de metas para fazer essas audiências temáticas. Então, esta é a primeira audiência temática do programa de metas referente ao eixo 1, né, que é esse compromisso com os direitos sociais e civis. Os outros 2 eixos, cujas audiências serão aqui mesmo nesse local na semana que vem, depois a gente fala direitinho horário, os dias, né, são o desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades, que é o eixo 2, e a gestão democrática, transparente e participativa, que é o eixo 3. São os 3 eixos temáticos segundo os quais esses 21 objetivos estratégicos se organizam. Bom, mas como foi dito no início, né, o programa de metas, ele é a consolidação, o colocar em pé, por meio de uma peça de planejamento, né, de um instrumento de planejamento, um programa de governo.
um programa de governo que foi vitorioso. No nosso caso, isso foi muito facilitado, porque existia de fato um programa de governo, que foi o programa de governo do prefeito Fernando Haddad, Um Tempo Novo para São Paulo, e, portanto, por trás desse programa de governo existia uma visão de cidade, existe uma visão de cidade. Portanto, a gente tem que mostrar, né, como que espacialmente este programa de governo ele vai transformar o território da cidade. Daí a necessidade de fazer com que estes objetivos estratégicos também sejam agrupados segundo articulações territoriais. São 5 articulações territoriais que estão presentes no programa de metas e que ajudam a agrupar, organizar os eixos temáticos. Então, as metas. Então, aqui se trata, portanto, de 2 diferentes tipos de organização das metas. Metas e objetivos. Então, as metas estão organizadas por eixos temáticos, primeiro tipo de organização, e por articulações territoriais, segundo tipo de organização. Evidentemente que uma forma de organização está diretamente associada à outra, né? Porque os objetivos estratégicos que estão organizados segundo esses eixos temáticos têm por trás de si uma visão de cidade que se concretiza, que se objetiva espacialmente nas 5 articulações territoriais. Então, as articulações territoriais, né, tem como, digamos assim, princípio maior estruturar uma cidade reconhecida como lugar de vida com qualidade e oportunidade para todos, criando condições para a redução expressiva das desigualdades. Então, nós vamos ver agora estas articulações territoriais. Antes, porém, aí nesse caderninho que vocês receberam, a gente tem nessa caixinha, né? Essa caixinha lá abre do lado, assim, tem um imazinho, tem um caderno, né? Onde tem todo o programa de metas, com os mapas e tal, tudo que eu vou mostrar, e tem também as fichas de identidade das metas. Então, para cada uma das 100 metas, tem uma ficha de identidade. O que essa ficha de identidade traz? Ela traz o objetivo temático e a articulação territorial aos quais a meta está associada. Ela traz a secretaria e a unidade responsável por essa meta. Traz a definição dos termos técnicos. Às vezes a meta tem lá um termo técnico que é claro para o executivo, mas que a população não domina, não sabe o que é. Então tem lá a explicação de todos os termos técnicos que aparecem na definição das metas. Tem o que vai ser entregue e observações outras sobre as diretrizes de execução das metas. O que falta ainda incluir nessas fichas que não foi possível ainda incluir, mas que será incluído, né? A territorialização das metas, principalmente das metas que dizem respeito à entrega de equipamentos, né? Então, creches, UBSs, unidades de pronto atendimento, centros culturais, CELs, né? Tudo isso tem um lugar no espaço onde vai ficar. Então, essa territorialização ainda não foi possível apresentar em topo, né? Então, a gente optou por não apresentar. Nas subprefeituras, a gente tem levado para cada uma o que cada uma vai ter, que já está territorializado, e o que pode vir a ter de metas que ainda estão sendo regionalizadas. E ainda falta também um cronograma de execução, né? Na ficha de identidade da meta vai estar colocado ali o que vai ser entregue em 2013, 2014, 2015, 2016. Tá? Ou que fase, né, da meta se vai estar. Às vezes é uma meta longa, que demora um certo tempo para ser concretizada, vai estar lá etapa a etapa nesta ficha. Tá? Então, estas fichas vão ser ainda completadas. Bom, os eixos temáticos eu já falei: compromisso com os direitos sociais e civis, desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades e gestão descentralizada, participativa e transparente.
Bom, e aí, então, quais são as 5 articulações territoriais que organizam essas metas no território, no espaço da nossa cidade de São Paulo? A primeira articulação territorial é o resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis. A segunda é a estruturação do Arco do Futuro. A terceira é o fortalecimento das centralidades locais e das redes de equipamentos públicos. A quarta é a requalificação da área central. E a quinta é a reordenação da fronteira ambiental. Então aqui a gente vai ter os mapas, né? A primeira articulação, então, que é o resgate da cidadania nos territórios vulneráveis, pretende, então, uma ação integrada nas áreas que concentram a pobreza, envolvendo transferência de renda, serviços públicos, inserção urbana e participação política. Vocês podem ver que a maior parte dessas manchas, né, amarelas e marrons, estão nas periferias, mas também tem ali uma parte no centro da cidade. A gente sabe que na área central há muita coisa degradada, há muita família de baixa renda, também de baixíssima renda, com uma qualidade de vida muito precária, né, muito sem condição. Bom, essas manchas, elas são resultado da aplicação ao mapa de vários indicadores elaborados por vários institutos, aí em particular a utilização do Índice de Vulnerabilidade Social, elaborado pela Fundação SEAD, que é a Fundação de Estatística aqui do estado de São Paulo. A segunda articulação é o Arco do Futuro. É o Arco do Futuro que foi discutido na campanha do prefeito Haddad, foi feita a defesa dessa proposta, né? O que é o Arco do Futuro? A ideia é que a gente consiga alterar, né, por meio de ações e intervenções do poder público, a tendência natural da cidade, que é uma tendência de uma cidade radial, né, onde tudo converge para o centro, e isso leva a fenômenos como o seguinte: 2/3 dos empregos da cidade, eles se concentram aqui, ó, aqui onde está essa bolinha vermelha, nesse pedacinho aqui, né, no chamado centro expandido. 2/3 dos empregos da cidade, ou seja, a necessidade de deslocamento que 4/5 da população da cidade tem para poder trabalhar é gigantesca. E não importa aí, nesse caso, né, falando em grandes números, se o sujeito vai de ônibus, de trem, de carro, do que for, né? A cidade tem uma gigantesca, descomunal demanda de deslocamentos, né, por conta de uma coisa como essa. Então, o que a gente pretende é adensar o desenvolvimento, né, fortalecer o desenvolvimento no Arco do Futuro para ir contra esta lógica que joga tudo para o centro da cidade, né? A gente conseguir levar emprego aonde os trabalhadores estão, né? Isso, claro, não é um projeto para esta gestão, mas pode ser começado, alguém tem que começar a pensar desta forma, né? E a estruturação do Arco do Futuro é um começo de se pensar a cidade de uma outra maneira. Isso está associado também com a terceira articulação territorial, que eu já vou mencionar, que é o fortalecimento das centralidades, né? Outras centralidades que não o centro propriamente da cidade. Então, o Arco do Futuro procura encontrar, né, um desenvolvimento equilibrado, integrado aos recursos ambientais e com o aproveitamento das infraestruturas existentes e das planejadas. É preciso notar que em torno do Arco do Futuro se concentra a boa parte da melhor infraestrutura de transportes da cidade, né? Então, e de outros equipamentos. Então é preciso fazer com que convirja com isso a questão do trabalho e do emprego, né? Bom, a terceira articulação territorial é a rede de centralidades. A rede de centralidades, então, esses pontinhos todos
que vocês estão vendo aqui, né, são os centros que procurarão ser, que estão espalhados aí nas várias subprefeituras e vários distritos, que procurarão ser fortalecidos, seja pelo aumento da qualidade do espaço público, seja pela descentralização da prestação de serviços e de equipamentos da Prefeitura de São Paulo. Então, isso também é um elemento a colaborar nessa necessidade de mudar, né, de começar a mudar pelo menos essa dinâmica centralizadora radial, né, que a cidade apresentou naturalmente ao longo da sua história e que gerou essa configuração que traz tanta, enfim, má qualidade de vida para a enorme maioria da sua população. Então, a articulação territorial da rede de centralidades significa qualificação dos centros de bairros e ampliação e integração dos usos e gestão integrada da rede de equipamentos públicos. A quarta articulação territorial é a área central, então a revalorização da área central. A área central, vocês podem dizer, mas isso é incoerente com o Arco do Futuro, com tudo que eu falei até agora. Não, não é. A revalorização aí vai no sentido, primeiro, de resguardar um patrimônio histórico e simbólico da cidade. Toda a história da cidade de São Paulo, todo o seu patrimônio histórico, basicamente está nesta região, desta área central da cidade. E isso não pode ser simplesmente jogado às praças. O poder público municipal tem o dever de preservar isso, de, portanto, recuperar boa parte da área central que passou por um processo de degradação nas últimas décadas. Mas existe ainda uma segunda razão que torna essa articulação territorial muito importante e que não é incompatível com tudo que eu disse antes, né? Que é justamente o fato de que nesta região, né, essa região e um pouco mais abaixo dela, concentram-se 2/3 dos empregos da cidade, mas não tem moradia. Né? Então a gente precisa fazer moradia no centro, a valorização do centro, a revalorização, a reapropriação do centro, que esta gestão procurará fazer, envolve realização de moradias no centro, construção de moradias de interesse social e de mercado popular no centro da cidade. Tá? Então, a valorização da área central implica a apropriação do centro como referência de toda a cidade, a partir da requalificação dos equipamentos urbanos, dos espaços para pedestres e da habitação social. E, finalmente, a última articulação territorial é a consolidação da fronteira ambiental. Então, São Paulo, né, eu falei isso, a turma sempre ria lá nas audiências públicas, né, que eu fui no sábado. São Paulo é uma floresta de prédios, né, tem uma floresta de edifício, a floresta de concreto e tal, mas São Paulo tem a 5ª maior floresta urbana do mundo, do planeta. Esta floresta aqui, que está aqui na Serra da Cantareira, aqui, ó. Isso aqui é a 5ª maior floresta urbana do mundo. É um patrimônio. São Paulo tem um patrimônio natural riquíssimo, né, que precisa ser preservado, né, recursos hídricos, matas, florestas, etc. Então, a gente tem que pensar o desenvolvimento da cidade com o aumento da qualidade de vida, redução das desigualdades, mas tem que pensá-lo de forma sustentável, né, de forma a preservar o patrimônio natural que a cidade tem. Se a gente fizer tudo isso e destruir o patrimônio natural, a gente ganha qualidade de um lado, perde de outro, no fim, né, no médio prazo, a natureza mostra a sua conta e a gente pode ficar numa situação pior do que estava antes. Né? Então, a consolidação da fronteira ambiental significa a articulação de projetos que compatibilizem proteção ambiental, melhoria da qualidade do habitat e criação de oportunidades de emprego. Bom, e agora, então, essa apresentação geral, né, nós preparamos lá, a Coordenadoria de Planejamento, a nossa coordenadora de planejamento, que foi a responsável pela elaboração de todo esse programa no exíguo prazo de 82 dias,
no qual nós fizemos esse programa, consultando 27 secretarias, 31 subprefeituras, etc. A Mariana não pôde estar aqui, está com o filhinho dela, filhinho doente, né? Mas a Mariana e a equipe dela, que está aqui, é o Pedro, que falou para vocês, a Marília, a Roseli, da nossa assessoria de imprensa, elaboraram essa apresentação aqui, né, com este enfoque do eixo temático. Então, o eixo temático 1 é o compromisso com os direitos sociais e civis. O que nós vamos ver? Nós vamos ver quais são os objetivos estratégicos daqueles 21 que estão associados a este eixo do compromisso com os direitos sociais e civis. Eu já adianto a vocês que são 11 objetivos estratégicos que estão associados a esse eixo do compromisso com os direitos sociais e civis. Tem 7 outros associados ao segundo eixo, que é o desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades, e mais 3 objetivos associados ao último eixo, que é o eixo da gestão participativa, democrática e transparente. Então, nós vamos ver agora quais são esses objetivos, tá? Então, são 11 objetivos, 59 metas, visando a efetivação dos direitos sociais e civis. Aqui, esta lâmina só para explicar, né, o que a gente está entendendo por direitos sociais e civis. Direitos sociais, bem, acesso à educação, acesso à saúde, à moradia adequada, acesso à cultura, esporte e lazer, espaço público de qualidade. São exemplos, né, de direitos sociais. Direitos civis, direitos humanos, não discriminação, liberdade de expressão, etc. Né? Então, todos esses objetivos e respectivas metas que estão associadas a esse primeiro eixo estão relacionados com o compromisso da gestão com esses direitos sociais e com esses direitos civis. Não só esses, né? Todos os direitos sociais e civis. Esses são exemplos. Bom, então vamos lá. O objetivo 1 é superar a extrema pobreza na cidade de São Paulo, elevando a renda, promovendo a inclusão produtiva e o acesso a serviços públicos para todos. Aí nós temos 6 metas, não sei se eu vou conseguir ler aqui, mas acho que consigo. Primeiro, inserir aproximadamente 280 mil famílias com renda de até meio salário mínimo no cadastro único para atingir 773 mil famílias cadastradas. Segundo, beneficiar 228 mil novas famílias com o programa Bolsa Família. Terceiro, implantar 60 centros de referência da assistência social, CRAS. Quarto, implantar 7 centros de referência especializada da assistência social, CREAS. Quinto, garantir 100 mil vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC. E 6, a meta 6, formalizar aproximadamente 22.500 microempreendedores individuais. Tá? Então, todas essas metas estão associadas com esse objetivo de superar a extrema pobreza. Tem que ver com programas de transferência de renda, tem que ver com programas de capacitação de formação, tem que ver com assistência social propriamente dita, né? E tem que ver com o incentivo ao empreendedorismo, ao empreendedor individual, que há, né, milhares em São Paulo, e a pequenas e médias, pequenas empresas individuais e familiares. O objetivo 2 é alcançar ao final de 2015 o índice no IDEB de 5,4 para anos iniciais e 5,3 para os anos finais do ensino fundamental e garantir a alfabetização na idade certa, até 8 anos, para todos os alunos matriculados na educação básica. Tá? Então, aí nós temos um objetivo que diz respeito à educação, mas diz respeito à qualidade da educação. Né? Quais são as metas associadas a esse objetivo? A meta 7, que é valorizar o profissional da educação por meio da implantação de 32 polos da Universidade Aberta do Brasil. A meta 8, ampliar a jornada escolar de 100 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, aderindo ao Programa Federal Mais Educação. E a meta 9, ampliar a rede CEL em 20 unidades. Todas essas metas buscam o quê?
melhorar, né, a qualidade da educação que o município proporciona para as suas crianças e, portanto, melhorar esse cidadão que está sendo formado do ponto de vista da sua formação técnica e da sua formação como cidadão, da sua formação básica, né, matemática, português, etc. Melhorar a qualidade. Agora, o próximo objetivo também é um objetivo relacionado à educação, mas diz respeito à quantidade. Nós sabemos que no município de São Paulo, o grande problema em termos de quantidade de equipamentos de educação diz respeito à educação infantil, né? Então, essa meta fala exatamente disso. Então, esse objetivo. Objetivo 3, ampliar em 150 mil a oferta de vagas para a educação infantil, assegurando a universalização do atendimento pré-escola para crianças de 4 e 5 anos, atendendo a demanda declarada por creches em 1º de janeiro de 2013 e consolidando o modelo pedagógico único. Associado a esse objetivo 3, nós temos 4 metas. A meta 11 é obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 243 centros de educação infantil SEI, sendo que 71 desses centros estão em andamento com o governo do estado, então uma parceria, e 172 em parceria com o MEC. A meta 11, construir 65 escolas municipais de educação infantil, EMEIs, e um Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI. A meta 12, expandir a oferta de vagas para a educação infantil por meio dos novos CELs. Os novos CELs são os CELs que serão construídos, né, ou que serão obtidos a partir da reforma de outros centros culturais, de outros equipamentos públicos. Os CELs, como vocês sabem, sempre tem uma EMEC, uma EMEI e uma creche, portanto também vai ter vagas adicionais de creche que vem por este caminho. E, finalmente, expandir a oferta de vagas para a educação infantil por meio da rede conveniada e outras modalidades de parcerias. Ou seja, aí no caso da educação infantil, vai se utilizar, né, de todos os caminhos possíveis para fazer esse aumento, para conseguir esse aumento quantitativo, e esse caminho passa desde expandir convênios até construir, né, os equipamentos propriamente ditos. O objetivo 4 diz respeito à saúde. Ele diz ampliar o acesso, aperfeiçoar a qualidade, reduzir as desigualdades regionais e o tempo de espera e fortalecer a atenção integral das ações e serviços de saúde, né? Então aí nós estamos falando de qualidade e quantidade de saúde. Então, associados a esse objetivo, a gente sabe que saúde é um problema no país inteiro, né, geral, e a gente tem uma grande conquista da sociedade brasileira, que é o SUS, né? O SUS foi uma grande conquista que veio com a Constituição de 88, mas a efetivação, né, desses direitos até hoje ainda encontra obstáculos por conta da restrição de recursos e uma série de outros problemas. Então, no que diz respeito à cidade de São Paulo, a gente vai procurar atacar tanto a questão da quantidade quanto a questão da qualidade dos serviços de saúde. Então, associado a esse objetivo 4, nós temos a meta 14, obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento, construir e instalar 32 unidades da rede Hora Certa, distribuídas em cada uma das subprefeituras. A meta 15, desenvolver o processo de inclusão do módulo do prontuário eletrônico do paciente na rede municipal de saúde, integrado ao sistema SIGA. Aí na ficha de identidade da meta tem a explicação do que é isso tudo, né? O sistema SIGA, o prontuário eletrônico, etc. Meta 16.
obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 3 novos hospitais, ampliando em 750 o número de leitos do Sistema Municipal de Saúde. Meta 17, recuperar e adequar 16 hospitais municipais com a ativação de 250 leitos. Meta 18, obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento, construir e instalar 43 unidades básicas de saúde, segundo o modelo da UBS integral. Meta 19, reformar e ampliar os serviços de 14 pronto-socorros e 6 AMAs 24 horas existentes, transformando-os em UPA, que são unidades de pronto atendimento, pequenos pronto-socorros. E, finalmente, a meta 20, associada a esse objetivo, é implantar 5 novas UPA 3, 3 hospitalares e 2 isoladas. Então, são todas metas relacionadas à quantidade de serviços de saúde que serão prestados e também à qualidade. O objetivo 5 é ampliar o acesso da população à cultura por meio de equipamentos e ações a partir da sua descentralização no território. Então, uma coisa que eu esqueci de comentar é que por conta daquele primeira articulação territorial, do resgate da cidadania dos territórios vulneráveis, a maior parte desses equipamentos sociais, seja de educação, seja de cultura, seja de saúde, seja de esportes, vai ser construída nesses territórios mais vulneráveis, e moradia também. Quer dizer, existe uma preocupação com esses territórios. O prefeito sempre falou na sua campanha que era preciso acabar com o muro da vergonha que separava a cidade rica da cidade pobre. Isso a gente faz descentralizando serviços e equipamentos, aumentando a oferta de serviços e equipamentos nos territórios mais vulneráveis, levando a habitação para todos os lugares e reduzindo as diferenças espaciais que a cidade tem por meio de políticas como aquelas que estão envolvidas na articulação do Ato do Futuro. Então, todos esses equipamentos que a gente está lendo aqui nessas metas que estão associados a esses objetivos, em sua maior parte, eles serão construídos e entregues nos territórios vulneráveis. Bom, então quais são as metas associadas a esse objetivo de ampliar o acesso da população à cultura? Meta 21, obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento, construir e instalar pelo menos um equipamento cultural nos 19 distritos que não possuem qualquer tipo de equipamento público de cultura. Municipal, equipamento municipal. Às vezes não possui nenhum mesmo, mas às vezes tem uma coisa ou outra, mas o município não está lá. 22. Alcançar um calendário anual que inclua a virada cultural no centro, 2 descentralizadas e mais 3 outros eventos temáticos. A ideia, então, a virada cultural é um sucesso, nós estamos programando aí a maior virada cultural que a cidade já viu para esse ano, no mês de maio. Mas a ideia é que a gente faça as viradas também nas periferias da cidade, descentralizadamente. Meta 23, viabilizar 2 novos centros culturais de referência. Meta 24, ampliar a rede de pontos de cultura na cidade, com a inclusão de 300 novos pontos. Meta 25, criar e efetivar o Fundo Municipal de Cultura. Meta 26, apoiar 300 artistas por meio do programa Bolsa Cultura. Meta 27, atingir 160 projetos anuais dos programas de fomento ao teatro, dança e cinema. E meta 28, atingir 500 projetos fomentados pelo programa para valorização das iniciativas culturais, que é o programa VAI, e pelo VAI 2, que é uma continuação desse programa, um programa de muito sucesso no fomento aos jovens, principalmente. Objetivo 6, ampliar o acesso à moradia adequada. Meta 29, obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e produzir
55 mil unidades habitacionais. Ontem houve um grande movimento, uma grande concentração do movimento de moradias. Tem uma senhorinha ali fazendo assim para mim, né? Do movimento de moradias na frente da Prefeitura de São Paulo, né? O próprio prefeito Haddad desceu ali e falou para a população do seu compromisso com a moradia. Não é mais possível que a cidade conviva com um déficit tão grande de moradias, né? Com uma parcela tão grande da sua população vivendo em condições precárias. Então, 55 mil não atende toda a demanda, mas é o máximo que a gente consegue fazer em 4 anos, e se a gente puder fazer mais, a gente vai fazer mais. O prefeito esteve hoje em Brasília, está hoje lá ainda, né? Ele viria aqui, inclusive, essa era a audiência pública para a qual ele estava programado para vir, mas a presidenta chamou e ele foi conversar com a presidente, porque disso depende, né, um acréscimo de recursos de financiamento para que a gente possa eventualmente até superar essa meta de 55 mil moradias, dentre outros investimentos importantes para a cidade. Bom, meta 30, beneficiar 70 mil famílias no programa de urbanização de favelas, e meta 31, beneficiar 200 mil famílias no programa de regularização fundiária. Quando eu falei essa meta lá no Vila Maria e Vila Guilherme, o pessoal aplaudiu. Não, perdão, no Hermelino Matarazzo, foi você mesmo. O pessoal gostou dessa meta. Bom, é um problema realmente que as pessoas até têm lá a sua casinha, mas não tem o papel, não tem a formalização daquela propriedade. E isso não é uma coisa difícil de fazer, é uma coisa que a gente vai se empenhar para fazer. Bom, objetivo 7, implantar um programa territorializado de prevenção da violência e da criminalidade. Aqui é uma questão que a gente sabe que a questão da violência e da segurança não é propriamente uma questão do município, né? Quem tem a maior responsabilidade nessa questão são os estados, né? A política de segurança está mais a cargo dos estados do que dos municípios. Porém, a gente acha que a gente tem um papel a cumprir nessa questão e a gente vai procurar fazer aquilo que estiver ao alcance do município, dentro das competências do município, para melhorar esses índices em São Paulo, reduzir a violência e a criminalidade. Então, associado a isso, nós temos algumas metas aí. Meta 32, implantar 18 mil novos pontos de iluminação pública eficiente, né? Esses 18 mil pontos, claro que todo mundo sabe que lugar escuro é mais propício à violência, né? À criminalidade. Então, melhorar a iluminação pública, acrescentando novos pontos de iluminação, é uma providência necessária. Meta 33, ampliar o efetivo da Guarda Civil em 2 mil novos integrantes. Esse concurso já está autorizado, nós já estamos em contato sempre com a Secretaria de Segurança Urbana para a realização desse concurso, de modo que até o final do ano, começo do ano que vem, esses 2 mil guardas municipais deverão estar integrados ao efetivo da Guarda. Meta 34, capacitar 6.300 agentes da Guarda Civil Metropolitana em direitos humanos e 2.000 em mediação de conflitos, né? Porque o que a gente quer fazer? A gente quer mudar a cultura da guarda, digamos assim, a forma de relação da guarda com os munícipes, né? O que a gente pretende fazer? A gente pretende fazer com que a Guarda Civil não seja um PM frustrado, né? O Guarda Civil não precisa ser um PM frustrado. Ele tem outra tarefa até mais digna, mais importante, sem demérito para os PMs, evidentemente, né? Que tem uma tarefa muito difícil. Mas assim, o Guarda Civil, ele tem que estar perto da população, ele tem que ser amigo da população, ele está lá para proteger o patrimônio, né? E nós vamos fazer todo um trabalho, o secretário Roberto Porto está muito consciente dessa necessidade, né, de requalificar a Guarda Civil. Então, capacitar essa Guarda Civil em direitos humanos e em mediação de conflitos é uma necessidade.
para não acontecer, ou acontecer novamente, episódios como aquele da Praça Roosevelt, lá onde deu aquela confusão com o rapaz lá, skatista e tudo mais. Bem, meta 35, reformular a operação delegada, utilizando 1/3 do efetivo para o patrulhamento noturno em áreas com altos índices de violência. A operação delegada é uma operação que veio da gestão anterior. O prefeito conversou para mudar, né, quer mudar um pouco o objetivo dessa operação, que é, na realidade, ajudar, fazer com que esses guardas que trabalham para a prefeitura nos horários de folga do seu trabalho na PM, ajudem a patrulhar, então, os locais noturnos com maiores índices de violência. Meta 36, integrar os sistemas das diversas instituições municipais para melhorar o aproveitamento das informações. Esses sistemas são sistemas da Guarda Civil Metropolitana, o sistema da CIT, da Companhia de Engenharia de Tráfego, do SAMU e da Defesa Civil. Então, criar uma política de inteligência, né, na prefeitura. Meta 37, obter terreno, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento, construir e instalar uma Casa da Mulher Brasileira em São Paulo. Meta 38, obter terreno, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento, construir e instalar mais uma casa-abrigo e uma casa de passagem para ampliar a capacidade de atendimento e de proteção às mulheres vítimas de violência. Nós já estamos terminando. Objetivo 8, promover a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer. Meta 39, obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento, construir e instalar 2 centros olímpicos de iniciação e formação. Meta 40, criar um parque de esportes radicais. Meta 41, abrir 32 equipamentos esportivos para uso 24 horas nos finais de semana por meio do programa Revirando a Virada. Meta 42, requalificar os 50 equipamentos esportivos entre os centros desportivos da comunidade e clubes de escola. Meta 43, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento, construir e instalar 5 centros de iniciação esportiva. Então, todas as metas aí relacionadas a melhorar o acesso às atividades esportivas. Objetivo 9, garantir a acessibilidade e mobilidade urbana nos espaços públicos e de uso público, no que tange as dimensões arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental e atitudinal. Aqui tem que ver basicamente com políticas para as pessoas portadoras de deficiência, né, como passeios acessíveis, calçadas acessíveis e assim por diante. Então, meta 44, tornar acessíveis 850 mil metros quadrados de passeios públicos. Meta 46, efetivar o funcionamento da Central de Libras, intérpretes e guias intérpretes no período de 24 horas por dia. Garantir a oferta de vagas, meta 46, garantir a oferta de vagas a todas as crianças beneficiárias do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e o seu acompanhamento nos moldes do BPC Escola. Meta 47, ampliar a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, garantindo 100% da frota acessível. Meta 48, revitalizar os centros de formação e acompanhamento à inclusão, ampliando a oferta de vagas para crianças com necessidades especiais. Objetivo 10, promover uma cultura de cidadania e tolerância, reduzindo as manifestações de discriminação de todas as naturezas. Meta 49, criar e efetivar a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Meta 50, viabilizar a implantação das leis federais, de número que eu não enxergo daqui, que inclui no circuito oficial da rede de ensino a temática da história e cultura afro-brasileira e indígena. Meta 51, criar e efetivar a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Meta 52, reestruturar os 5 Centros de Cidadania da Mulher, redefinindo suas diretrizes de atuação.
Meta 53, desenvolver ações permanentes de combate à homofobia e respeito à diversidade sexual. Meta 54, implantar a Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos e combate à intolerância. Meta 55, implementar a educação em direitos humanos. Meta 56, criar a Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça no âmbito do Executivo Municipal. Finalmente, objetivo 11, requalificar os espaços públicos. Meta 57, requalificar a infraestrutura e os espaços públicos do centro, incluindo a renovação dos calçadões e projetos estratégicos no Vale do Anhangabaú, Parque Dom Pedro II, Pátio do Pari e arredores do Mercado Municipal. Meta 58, implantar 42 áreas de conexão Wi-Fi aberta com qualidade e estabilidade de sinal. E meta 59, criar 32 programas de requalificação do espaço público e melhoria de bairro. Bom, então era isso, né, que eu tinha a dizer. Aí as datas e horários das novas audiências públicas, ali as audiências públicas regionais que ainda vão ocorrer no próximo sábado. Temos as duas temáticas próximas aqui nesse mesmo local, uma no dia 22 de abril e outra no dia 25, sempre às 18h30, e uma audiência geral, uma audiência pública na Câmara do programa de metas como um todo, que vai ser no dia 30 de abril, às 10 horas da manhã. É isso, obrigada. Bom, pessoal, a gente vai abrir agora para as falas dos que se inscreveram. Quem ainda está com essa ficha de inscrição, por favor, entregue preenchida para o Felipe, tá? E até a terceira fala que a gente tiver, vocês ainda podem se inscrever. Então procurem também o Felipe, que está de terno ali, para se inscrever para falar. Esse formulário com as sugestões por escrito, vocês podem entregar a qualquer momento, até no fim da audiência, para alguém da equipe, qualquer um que estiver com esse crachá, tá? Eu vou chamar primeiro, então, a senhora Maria do Socorro Alves, da ONG Nosso Sonho. Uma questão, como tem bastante gente inscrita, a gente gostaria que as falas fossem limitadas a 3 minutos. E Pedro, isso é uma forma da gente garantir que o máximo de pessoas consigam falar. Pedro, fala já os nomes de mais 3 ou 4, que eles já estão falando ali. Que então eu vou chamar a senhora Maria do Socorro Alves. Por favor, quem eu chamar, vem aqui e fica atrás da senhora Maria. Isso. Senhora Alcione Maria Lourenço, senhora Sônia Francini e senhor Fábio Siqueira. Boa noite, eu sou Maria de Socorro Alves, sou da organização Nosso Sonho e sou do Grande Conselho Municipal do Idoso, certo? Estou com muita tristeza porque pelo plano de meta nós não aparecemos, somos transparentes. O que eu repeti já é a terceira audiência, certo? Porque nós somos passado, presente. E parece que o representante não tem família, não tem mãe, não tem avó. E parece que dentro da família não tem pessoas idosas. Se o país está do jeito que está, agradeço aos idosos que continuamos a luta, certo? E não é a primeira vez, vão continuar sempre, certo? Porque a cultura só quer pôr o idoso no problema de saúde. Eu, como falo e repito, eu não sou débil mental, não sou boba, não sou babona, não quero ser tutelada, tá? Eu tenho dignidade e eu quero, repito, aqui eu vou entregar esse papel aqui, quero que assine a cópia e aqui não é agora, gente. Eu trabalhei na FEBEM 19 anos. Eu sou liderança, eu represento o Nosso Sonho na Águia de Aia. E quando vocês falam de terreno para comprar, agora tem umas pessoas que se diz governo e querem se apostar que tem uma Cracolândia na Águia de Aia que a gente está lutando para resgatar esses jovens. Que esses jovens
que estão lá, são filhos dessas crianças que passaram comigo na FEBEM, que eu acredito. O Haddad Bernuto ia lá no Sesc, eu falei para ele, vocês não têm família? Certo? Porque nós precisamos de respeito, nós queremos cultura, formação, trabalho, porque tem muito idoso que trabalha. O trabalho que eu faço, eu não preciso de dinheiro, porque eu já recebo minha aposentadoria, tá? Trabalho com dignidade, quero que vocês olhem com carinho e com dignidade nós, os idosos, tá? Porque queremos, nós existimos, tanto existimos que fomos votados pela comunidade, pelas pessoas idosas, certo? Por favor, eu peço a mesa. Vocês têm que começar a enxergar, a nos enxergar. Tá bom? Muito obrigada. Gente, eu vou só aproveitar a fala da Dona Maria do Socorro. Vem cá. Só assinar aqui, sim, senhora. Vou aproveitar para dizer o seguinte. Nem tudo que o governo vai fazer está no programa de metas. Não, há uma política para os idosos, há uma coordenadoria dos idosos na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, com uma série de ações, intervenções e etc., que estão previstas para os idosos. Não está no programa de metas. No entanto, já temos percebido que há um clamor de que se coloque no programa de nós. Vamos fazer da mesma maneira, mas vamos colocar. Então, naquela nova edição, né, que nós vamos fazer, vão estar lá elencados todas as, listados todas as ações que o governo vai fazer para os idosos, facilitando o acompanhamento do movimento de idosos. Tá bom, Dona Maria do Socorro? Muito obrigada. Por nada. Dona Alcione Lourenço. Boa noite à mesa, a secretária da Mulher, né, da Secretaria de Mulheres. Eu quero solicitar a ela que coloque em todos esse plano aí da Secretaria para as mulheres com violência, as mulheres com violência com deficiência, porque a maioria dessas casas não as aceita, tá? Eu sou do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E a maioria das queixas que chegam no Conselho, nenhuma dessas casas querem acolher, entendeu? Dessas que foram citadas aí. Então eu peço encarecidamente que pense com carinho nas mulheres com deficiência vítimas de violência, tá? Eu peço que trabalhe com carinho mesmo, porque eu vou deixar o conselho, mas não vou deixar a instituição. E hoje, eu não vou falar, Lida, dos idosos. Eu já falei no outro dia, né? Hoje teve aqui a Maria do Socorro para falar por eles. Mas eu quero que vocês pensem com muito carinho, mesmo, em toda a população que necessita, entendeu? Porque não é só os planos de meta, tem muita coisa que não está no plano de meta, mas é a necessidade da população, tá? E eu peço pelas pessoas com deficiência, acessibilidade, tá? E outra coisa, se desculpa, mas não são pessoas portadoras de deficiência, porque eu porto essa bengala, mas desde que eu deixo ela aqui, eu não porto mais, entendeu? Então, essa nomenclatura foi mudada pela ONU e já faz alguns anos, tá? Desculpe, dona Alcione, eu usei o nome da secretaria. Precisamos mudar o nome da secretaria, é verdade. E lá não é. Esse é o primeiro passo. Tá?
E outra coisa, todas as pessoas têm necessidades especiais. Basta ficar doente, todos têm necessidade especial. Então a gente tem que separar bem uma coisa da outra, tá? Desculpa, mas eu só estou falando para que você saiba. Foi muito bom que só falar. É pessoa com deficiência, tá bom? Tá bom. E bom trabalho, tá? Eu espero que não precise cobrar, porque para cobrar tá comigo. Tá? Obrigada. Senhora Sônia. Bom, eu vou participar muito por escrito depois, não só com as folhinhas, que nem vai dar tempo de preencher muito agora, mas eu já vi que tem um e-mail e vou mandar muita coisa depois. Então, as coisas mais detalhadas ficam por escrito, mas eu queria fazer algumas observações gerais. Assim. Um dos propósitos, né, o propósito do plano de metas é a gente ter o máximo de transparência possível para ter o máximo de participação e de controle social. Então, em função disso, tem algumas coisas que eu creio que devem ser incluídas nas próximas versões do plano. Então, por exemplo, que base foi utilizada para os números das metas propriamente? Quer dizer, quando se diz incluir, cadastrar 280 mil famílias com renda de até meio salário mínimo, quer dizer, de onde sai essa estimativa? Onde provavelmente, já que é, né, mais ou menos, onde provavelmente estão essas famílias? Depois a previsão é que 228 mil famílias sejam inscritas no Bolsa Família. Então tem uma diferença aí da previsão dos novos cadastrados e dos novos atendidos no Bolsa Família. Uhum. E muitas vezes o plano cita só programas do governo federal e não se refere a programas já existentes no município ou mesmo do governo estadual. Então você já tem programas de transferência de renda, como renda mínima, que é do município, renda cidadã do estado. Quer dizer, como é que vai ser feito isso? Vai ser complementado, quem já é beneficiário de um pode receber o outro também, enfim, são muitos os casos, né, de referência a programas de outras esferas de governo. É o caso também do Pronatec, quando a gente tem no estado de São Paulo ETECs e FATECs, os pontos de cultura. Não existe ainda o programa Pontos de Cultura no município, tem no estado e no governo federal, quer dizer, vai ser criado especialmente tem ponto de cultura no município? Então, desculpe, erro meu. Outra coisa que eu acho importante é especificar melhor os lugares, ou caso eles não estejam ainda definidos, como é que vai ser o processo de definição, o quanto ele vai ser participativo também ou não. Então, por exemplo, 42 áreas de Wi-Fi. Imagino que elas não tenham sido definidas ainda, mas o quanto a gente vai poder opinar em relação a essas áreas propriamente. Ou mesmo as 55 mil unidades habitacionais, e fala-se só em terreno para construir nesse caso, quando já está estabelecido, desde o programa de governo, que a reocupação do centro é muito importante, não necessariamente com terrenos, quer dizer, a meta não é exatamente, até onde eu imagino, encontrar terrenos para construir, simplesmente, né? Não tem a referência, mas os imóveis já existentes que podem ser reformados, quer dizer, então não tem uma referência expressa nas metas a essa ocupação de imóveis que já existem, na região central especialmente. Não está na meta. Mas não está na meta expressa. Assim, dessas 55 moradias, estima-se que pelo menos 5 mil sejam criadas na região central. Quer dizer, para que a gente faça o acompanhamento e o controle de fato, é importante esse detalhamento. Outra coisa é ter tanto quanto possível, claro que algumas coisas se completam mesmo no final de uma gestão, mas muitas delas a gente teria de ter uma previsão anual, por exemplo. No primeiro ano, a intenção é ter pelo menos o centro novo de referência da mulher. E no máximo 2 anos queremos ter os 2 centros culturais. Porque é muito importante, né, a gente fazer essa avaliação parcial. Enfim, tem muitas outras coisas, tem muitas coisas ausentes do plano de metas, ainda que elas façam parte do programa de governo, como já foi dito aqui, é bom que a gente tenha elas expressas na forma de meta também. Então, vou citar algumas ausências do programa. Não faz nenhuma referência aos CAPs e às residências terapêuticas, que são temas super importantes, pontos nevrálgicos.
Na parte de pessoas com deficiência, até achei que a dona Sônia ia falar isso, não faz praticamente nenhuma referência aos cegos. Quando a gente fala em adaptação de acessibilidade de 100% da frota, por exemplo, é muito mais fácil lembrar dos cadeirantes, embora alguns já tenham espaço para os cães-guia, mas os avisos sonoros no ônibus, no ponto de ônibus, quase ninguém se lembra disso. O sistema atende, os táxis adaptados, que também precisam ser citados. Então tem muita coisa que já existe e que precisa... Assim, o plano faz muita referência a coisas que vão ser criadas. 43 novas UBS, por exemplo, mas tem algumas UBS em condições muito ruins, nos lugares em que se encontra muito prédio alugado, que nem pode ser reformado para ter uma instalação apropriada. Então, esses são alguns pontos que eu vou detalhar melhor depois por escrito. Digamos como princípio geral, assim, algumas metas são muito pouco mensuráveis. Então, quando se diz, por exemplo, viabilizar a implantação do ensino, como estabelecido em lei federal, da história africana, indígena e tal. Como é que a gente mede isso? Quer dizer, tem que ter um plano propriamente. Não, tantas escolas municipais por ano, tantos professores treinados do ensino fundamental. Bom, não cabe tudo, então vou encerrar. Sobre o Arco do Futuro, é claro que ele é um projeto mega, e enquanto projeto tem que ser, mas como é que a gente faz disso, que vai vir tanto de cima para baixo por ser tão grande, como é que a gente garante, num plano mesmo, a participação nas decisões mais localizadas? Porque vai haver enormes obras viárias, vai haver enormes mudanças na lei de zoneamento, de uso do solo. A gente não vai ter muita possibilidade de interferir diretamente nessas grandes decisões, mas como, né, que a gente pode ter assegurado a participação num processo mais próximo de decisão do que não for tão grande assim. Obrigada. Não dá para ouvir, Pedro. Fala no microfone. É muito longe. Gostaria de chamar o senhor Laerte Brasil, da União Global do Trabalho Cidades e Nações. Senhora Eleci Avelino da Silva Melo. Ivonete da Silva. E senhora Vera Helena Lessa Ulela. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Fábio Siqueira, munícipe do bairro da Saúde, subprefeitura do Vila Mariana, e há 12 anos, muita honra, envolvido com a questão libertária, democrática, inovadora. Fico feliz de ver a professora Leda aqui presente, que esteve nesse pioneirismo do orçamento participativo nesta cidade. E que vai voltar, com certeza irá voltar, não está na meta, mas vai estar, que nem as demandas aqui colocadas. Vai estar a coordenadoria, o CONOP, o Conselho de Ação Participativo, irá voltar. Então, estou muito feliz de estar aqui com saudar a mesa, a professora Leonora Paulani, secretária de Planejamento, doutora Denise Mota, secretária de Políticas para as Mulheres, ex-vereadora Soninha Francini, Ana Martins, vários conselheiros e conselheiras aqui presentes, movimentos sociais, uma plenária muito importante e que realmente está revigorando a participação popular, tão menosprezada, tão aviltada, tão agredida pelas senhores da Serra e Gilberto Kassab. Que bom voltar hoje com altivez para debater o orçamento e as metas agora, o plano de metas daqui a 4 anos. Saúdo as 3 falas que antecederam, de boa qualidade, tratando de assuntos importantes, 2 delas de representantes do Movimento de Apoio ao Orçamento Participativo de São Paulo e do CONOP, do Conselho de Orçamento Participativo. Socorro e Alcione. Que honra lutarmos juntos nessa causa tão democrática. Em relação aos 59 temas aqui de hoje, claro que vamos ter, na quinta-feira que vem, o tema da participação popular. E lá vamos falar bastante sobre a questão do orçamento participativo, do Conselho de Representantes, do CONOP. Mas não há como não notar a ausência do orçamento participativo e de outros temas da participação popular nessa primeira versão do plano de metas.
tão qual importante colocar o idoso, tão bem falado pela conselheira Socorro nesse tema, também a participação popular, o centro participativo, que foi promessa, inclusive, do prefeito Fernando Haddad. Também colocar, sim, expressar no programa de metas os conselhos municipais, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Grande Conselho Municipal do Idoso, CMDCA, Conselho Municipal de Cultura, que o SER extinguiu, Conselho Municipal de Transporte e outros. Os conselhos têm que voltar a funcionar. Segurança Alimentar, Conselho Municipal de Segurança Alimentar, esses conselhos têm que voltar e têm que estar no programa de metas. Senão, vão desaparecer. Conselho Municipal da Habitação, que foi destruído há 3 anos, tem que ter eleição, tem que voltar, tem que estar no programa de metas. Tem que estar na LDO, tem que estar na lei orçamentária. Aí sim vai voltar a funcionar. Não vai haver nenhum governante mequetrefe que vai afrontar o povo e vai tirar esse direito popular consignado pela Constituição e defendido pela população honesta e de forma suprapartidária na cidade de São Paulo. O programa Começar de Novo é tema social, também tem que estar. O programa Começar de Novo não foi extinto. Tem que estar no plano até para atender a população acima de 40 anos. Atender na área social ele não está, como também o Banco do Povo. Então são programas históricos da gestão da prefeita Marta Suplicy, do ex-secretário Márcio Postman. Tem que ser retomado sim, está na lei. A Câmara aprovou. Então, são renda mínima, a luta do nosso senador Eduardo Suplicy tem que estar expresso no plano. Então são coisas importantes para serem devidamente documentadas. E para terminar, 2 propostas bastante importantes. Uma delas é o ProJovem. O que a gestão Serra Kassab aviltou o ProJovem e a juventude da cidade de São Paulo foi uma coisa absurda. O ProJovem é do governo federal, mas tem legislação no município. Então, implementação do programa federal ProJovem para atendimento dos adolescentes e jovens, na forma da lei. Até porque a ação jovem estadual, a bolsa é bem inferior ao ProJovem federal. Então é importante que esse tema seja, de preferência, no Centro de Educação, que tem mais verba. Por fim, vamos pedir registrar na área da cultura, além do Conselho Municipal de Cultura que tem que voltar. O Conselho Municipal de Cultura existia até na ditadura. Até em 69 tinha Conselho Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Esporte aqui na cidade de São Paulo. Curiosamente, na democracia, esses conselhos desaparecem. Ana Martins, que me lembra que existiu na época do Faria Lima, do Paulo Sérgio de Carvalho, os conselhos. E hoje, Sábio Magal, pessoas importantes. E hoje desapareceu. Hoje tinha que ter mais democracia ainda na cultura e no esporte, parece que está estagnado. Mas vai voltar, com certeza voltará. E por fim, falando nisso, vamos cumprir a lei 14.756 de 29 de maio de 2008. A professora Leda deve conhecer essa lei 14.756, 29 de maio de 2008, que não está no plano de metas. Se é lei, a prefeitura tem que fazer. O que diz essa lei? Instalação do Museu do Rádio, TV e Novas Mídias da cidade de São Paulo. O Museu da TV, a TV surgiu aqui nessa cidade há 3 anos. Tem que ter um Museu da TV aqui em São Paulo. É lei desde 2008. O Kassab prometeu para os artistas, não cumpriu. Envergonhou a cidade. Com certeza, o prefeito Haddad cumprirá e colocará nas metas. Lei 14.756 de 2008. Muito obrigado.